Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com os temas livres da SPR, aqui no bloco de gastrointestinal. Meu nome é Hilton Leão, eu sou radiologista abdominal e doutor em radiologia. Eu estou aqui com alguns colegas que vão me ajudar a avaliar os trabalhos. Por favor, eu queria até pedir para vocês se apresentarem, começando talvez pela doutora Cristiane. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Cristiane Rocha, eu sou radiologista abdominal e é um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. Boa tarde, Lucas Torres, radiologista abdominal. Boa tarde, Daniela Parente, radiologista abdominal do Rio de Janeiro. Bem, então o primeiro trabalho que a gente vai apresentar é um trabalho que vai ser a Hortência Ferreira que vai falar com a gente, e vai ser atingindo o benchmark arterial, consistência de realce aórtico acima de 250 unidades Hounsfield em baixo KVP. Hortência, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada por me apresentarem. Estou representando aqui os meus colegas do Departamento de Radiologia do HC, onde nós desenvolvemos essa pesquisa. Eu sou tecnóloga em radiologia, atualmente doutoranda em ciências médicas, também pela Unicamp. Não existe conflito de interesse nessa apresentação, e eu gostaria de iniciá-la com uma pergunta que foi o primeiro motivador, a primeira pergunta norteadora que nos guiou até essa pesquisa, que é o seguinte: na fase arterial do abdômen trifásico, estamos realmente atingindo de forma consistente o realce aórtico ideal?
Essa pergunta ela é importante porque ela desperta outras perguntas, como, por exemplo, por que isso impacta diretamente a qualidade diagnóstica? É importante lembrar que a fase arterial abdominal ela é essencial para avaliação vascular e detecção de lesões hipervasculares. Então, nós precisamos ter um realce, uma diferença de contraste entre as artérias e o tecido hepático para identificar caso haja ali alguma lesão hipervascular. Como um dos indicadores de qualidade para isso, nós temos o limiar de igual ou maior a 250 HU na aorta, e ele é utilizado como esse controle de qualidade. Dentro dessa pesquisa, o que inicialmente nós analisamos, dentro dos nossos protocolos, se esse benchmark ele era alcançado, e isso nos trouxe a nossa segunda pergunta norteadora, que é a seguinte: a combinação de baixo KV com contraste ajustado por peso é capaz de tornar consistente o realce arterial na fase arterial do abdômen trifásico? Então, nesse caminho, nós não apenas avaliamos o quanto os nossos protocolos estavam entregando, no sentido de realce aórtico no abdômen trifásico, mas como também pensamos em como melhorá-los através dessa personalização. Para entender se personalizar funciona, nós avaliamos a combinação de baixo KV com dosagem de contraste baseada por peso. Se esse ajuste, se esse protocolo personalizado, iria ou não aumentar a proporção de exames que atingem um realce aórtico igual ao maior 250 HU. Como nós fizemos isso? O nosso estudo ele foi uma análise observacional retrospectiva do tipo antes e depois. Então, inicialmente, nós analisamos os protocolos convencionais, que eram realizados no Departamento de Radiologia do HC, fizemos uma intervenção de personalização desses protocolos e analisamos novamente depois os resultados. Nós tivemos uma amostra de 556 exames no total, que foram exames consecutivos de abdômen contrastado. O protocolo convencional foi analisado de janeiro a maio de 2025 e nele nós categorizamos em dois grupos, um grupo de pacientes com menos que 90 quilos e um grupo acima de 90 quilos. No protocolo personalizado, foi analisado o período de tempo de junho a novembro de 2025, com os mesmos dois grupos, pacientes acima e abaixo de 90 quilos. O desfecho principal que foi analisado dentro desses dois protocolos foi a proporção de exames com realce aórtico acima ou igual a 250 HU. Só para exemplificar a diferença entre os protocolos, no protocolo convencional era utilizado um KV fixo de 120 e a média de contraste utilizado por exame era 100 ml, com um fluxo de 4 ml por segundo. No protocolo personalizado, esse KV ele foi estratificado nos dois grupos, então pacientes abaixo de 90 quilos foi utilizado um KV de 80 e pacientes acima de 90 quilos utilizado um KV de 100. O volume de contraste foi personalizado em 1 ml por quilograma do paciente, desde que não ultrapassasse 120 ml por exame, e o fluxo também dividido em dois grupos, sendo o primeiro 3,5 ml por segundo e o segundo grupo acima de 90 quilos, 4 ml por segundo. É importante ressaltar que todos os pacientes incluídos nesse estudo eram pacientes adultos com idade igual ou superior a 18 anos. Todos os exames foram realizados no mesmo equipamento, um Canon Prime de 80 canais, utilizando o injetor de contraste inteligente da Bayer, a Stellant Smart Flow. O mesmo contraste foi utilizado, com 300 mg por mililitro, e foi dado preferência a acessos anticubitais do lado direito, com Gauss de 18 ou 20. O realce aórtico ele foi mensurado a nível do baço, com um ROI de 1 centímetro, e os testes estatísticos ali, teste de Wilson, com intervalo de confiança de 95%, e algumas comparações por testes bicaudais. O que nós vamos ver nos resultados? Nessa análise primária, no nosso principal grupo, o nosso maior número de pacientes com peso abaixo de 90 quilos, foi observado que o grupo personalizado apresentou maior proporção de exames com realce aórtico maior ou igual a 250 HU. Numa análise global, incluindo todos os pacientes, inclusive a faixa acima de 90 quilos, esse ganho mais expressivo permaneceu em pacientes abaixo de 90 quilos, com uma diferença absoluta de 20 pontos percentuais. Então, quando nós observamos nos gráficos, essa análise primária, no primeiro grupo abaixo de 90 quilos, a análise de proporção de exames com realce aórtico igual ou superior a 250 HU. No grupo convencional, essa taxa de exames adequados era de 66,3%. No grupo personalizado, ela aumentou para 89,2%.
Quando incluímos essa análise global com os pacientes acima de 90 quilos, o grupo convencional cai para 60,7% e o grupo G2 personalizado tem esse incremento de 79,2%, enquanto o G1 permanece com 89,2%. Aqui um exemplo de 2 exames, um do período convencional e outro do período personalizado, onde nós podemos observar esse realce aórtico na aorta descendente, a nível do baço. No exame convencional, eu trouxe uma imagem que apresenta a média do realce aórtico nos exames desse grupo, que era 285 HU, e no personalizado, um exame que ilustra também a média desse grupo, com 419 HUs. Por que tudo isso importa? A redução do KV aumenta a atenuação do iodo e o realce vascular, isso devido à predominância do efeito fotoelétrico, uma vez que nós diminuímos o KV na concentração do contraste de iodo. A redução do contraste reduz a variabilidade individual e aumenta a consistência do realce arterial entre os pacientes. E tudo isso traz para nós uma melhora objetiva da qualidade da imagem na fase arterial na prática clínica real. Então, eu deixo como mensagem de conclusão que protocolos com baixo KV, associados à dosagem de contraste baseada no peso, aumentam significativamente a consistência do realce arterial, permitindo atingir de forma reprodutível o benchmark de igual ou superior a 250 HU e otimizando a qualidade da TC abdominal multifásica. Aqui as principais referências que nós utilizamos no desenvolvimento dos protocolos, as contribuições autorais de cada membro da equipe e o meu muito obrigado. Então, por favor, Hortência, pode sentar aqui conosco. Parabéns pela apresentação, muito Obrigada. bacana. Queria ver se alguém dos colegas quer fazer alguma pergunta para a Hortência. Hortência, você usou a imagem em tempo real? Você fez um bolus tracking? Você viu o contraste chegar? Como que você Sim. fez essa aquisição? Todos os exames eles foram feitos com aquisição monitorada com bolos. Então, foi utilizado o ROI para startar o exame 180 HU. Ah, tá. Você mensurou a diferença de radiação entre os... Sim. Esse trabalho, inclusive, foi apresentado mais cedo, esse desfecho principal, mas tenho prazer em falar novamente. A redução de contraste entre o grupo convencional para o grupo personalizado foi em torno de 40%. Então, uma redução expressiva. E foi ainda mais nos pacientes mais magros, né? Que Sim, melhorou, sobretudo sim. pediátrico, se a gente for pensar, né? Os pacientes Sim, só que no nosso estudo nós não incluímos pacientes pediátricos. Foram Mas é algo a apenas se pacientes pensar para esse adultos. grupo, né? Perfeito. Sim, com certeza. Os 2 grupos foi 1 ml por quilo, né? Não, apenas o grupo personalizado. No convencional, a média de volume de contraste utilizado era de 100 ml, mas os 2 grupos do personalizado, tanto abaixo quanto acima de 90 quilos, era 1 ml por quilo. Porque para o realce aórtico importa mais a velocidade da infusão, né? Isso, e foi algo que nós também personalizamos. Então, para pacientes abaixo de 90 quilos, esse fluxo foi de 3,5. Para pacientes acima, um fluxo de 4. Perfeito. Vou fazer uma perguntinha final aqui, só para terminar. Geralmente, eu tenho muita dificuldade, a aorta sempre funciona bem, às vezes até quando está muito contrastada. Mas os ramos viscerais, eu preciso de um contraste muito bom. Vocês chegaram a verificar se você consegue caracterizar melhor os ramos viscerais, a artéria renal, ou não chegaram a ver isso? Não foi, Ainda não mediram. não foi incluído na É nossa uma coisa análise até o bacana, momento. porque às vezes, quando a aorta fica ruim assim, o contraste, você ainda consegue laudar. Mas ramo visceral, aí você perde. É um trabalho muito bacana. Muito bacana. Parabéns. Sim. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Bem, então agora, pessoal, vamos continuar então, tá? O próximo trabalho aqui é do Giovanni Farina, é o do Hospital Geral de Caxias do Sul, e o trabalho do Giovanni vai ser Acquisition Stability Drives Velocity Elasticity Dominance in Liver 2D Shear Wave Elastography in Obese Patients, an Unsupervised Machine Learning Clustering Study. Giovanni, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Como dito, meu nome é Giovanni Farina, eu sou R1 de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Geral de Caxias do Sul, e esse é o nosso trabalho de avaliação de clusterização, uma técnica de machine learning em elastografia hepática.
Essa apresentação não tem conflito de interesses por parte de nenhum dos autores e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética local. Bem, a elastografia hepática 2D Shoe-Wave é um método muito utilizado para avaliação de rigidez hepática, especialmente no contexto de fibrose hepática. E é uma técnica que fornece o resultado do exame em duas métricas diferentes, a velocidade e a elasticidade. Essas duas métricas, em teoria, devem refletir a mesma informação biológica hepática, que no caso é a rigidez. Porém, existem situações em que há uma discordância dessas métricas. Uma discordância tanto na qualidade, nos parâmetros de qualidade dessas imagens, quanto na classificação. No contexto de doença hepática crônica avançada e compensada, existe uma estratificação, conhecida como a regra dos 4, uma estratificação de 5 níveis, que muitas vezes ocorre uma discordância de classificação num mesmo exame pela métrica de velocidade e pela métrica de elasticidade. Não se tem uma clareza acerca do significado clínico dessa discordância. Inclusive, os guidelines atuais não especificam qual dessas métricas deve ser preferida, muito menos o que fazer quando essas métricas são discordantes. Ela simplesmente fornece as informações para que se laude o exame, tanto como velocidade, quanto com o parâmetro, com a métrica da elasticidade. Dessa forma, nós levantamos a hipótese de que o comportamento deste binômio velocidade-elasticidade reflete principalmente condições de medidas e não necessariamente a biologia sendo avaliada. Com isso, o objetivo desse trabalho é justamente identificar padrões ou fenótipos de dominância, de velocidade ou de elasticidade e de avaliar a estabilidade da aquisição. Nesse caso, tendo a estabilidade como sendo a coerência entre as medidas, ou seja, a concordância, tanto na questão de qualidade quanto de resultados, e também tendo valores equivalentes entre velocidade e elasticidade, e a instabilidade seria a discordância desses parâmetros. Esse é um estudo transversal, parte do estudo Barisme, conduzido na Universidade de Caxias do Sul e Hospital Geral de Caxias do Sul, que envolveu pacientes obesos em pré-operatório de cirurgia bariátrica. Nesse estudo, o caráter transversal é justamente com o tempo pré-operatório / perioperatório. Foi realizado o exame de elastografia hepática até 4 dias antes da cirurgia e, no ato da cirurgia, feita uma biópsia hepática desses pacientes. O exame de elastografia foi conduzido sempre pelo mesmo radiologista, seguindo o protocolo mais atual dos guidelines vigentes, tendo no mínimo 5 aquisições e sendo coletados os dados de velocidade e elasticidade. Com esses dados foram também calculados os parâmetros de qualidade para cada uma das métricas, sendo esse parâmetro de qualidade o índice do intervalo interquartil dividido pela mediana. Esses valores foram então padronizados usando Score-Z justamente para permitir uma comparação direta entre as métricas. A partir desses valores, dessas variáveis, nós calculamos outras duas variáveis, chamadas discordância e dominância, sendo que a discordância representa a diferença absoluta entre a velocidade e a elasticidade, então aqui nós avaliamos apenas a grandeza dessa diferença, não o sinal, ou seja, se o resultado é positivo ou negativo, e a dominância justamente é a diferença, considerando que valores positivos representam uma dominância da velocidade, ou seja, o valor mais elevado foi da velocidade, e valores negativos, a dominância da elasticidade, ou seja, valores de elasticidade mais elevados. Essa análise foi feita, então, com um processo de clusterização por médias K, no qual o processo de clusterização envolveu apenas parâmetros do exame. Então, as métricas de velocidade e elasticidade, os respectivos parâmetros de qualidade e as variáveis de discordância e dominância, além do IMC e circunferência abdominal, utilizados como possíveis confundidores, visto que essas métricas são importantes porque o tecido adiposo pode atenuar os feixes do ultrassom e alterar o exame. Os dados de histologia e dados clínicos não foram usados para o processo de clusterização. Após esse processo, então, a análise pós-clusterização,
envolveu, além dos dados da elastografia, também os dados clínicos, histologia e enzimas hepáticas. As comparações entre os clusters, ou seja, entre os grupos, foi feita com os testes de ANOVA ou Kruskal-Wallis, e toda essa análise foi feita usando Python. Bem, nós tivemos uma amostra de 83 pacientes e foram identificados 3 clusters pelos métodos da silhueta e do cotovelo. O primeiro cluster foi o que mais teve indivíduos agrupados, 53, os demais 12 e 18, respectivamente. Cada um desses fenótipos ou desses clusters representaram comportamentos de medida diferentes. Não houve nenhuma diferença estatística entre os grupos para os dados clínicos, laboratoriais ou de histologia. Ou seja, esses clusters, esses agrupamentos não foram guiados pela biologia desses indivíduos. O que foi realmente diferente foram os dados das medidas de elastografia. Então, no gráfico da esquerda, nós podemos perceber que houve uma diferença entre os valores de velocidade e elasticidade entre os grupos, diferença essa estatisticamente significativa, com aumento desses valores ao longo dos agrupamentos dos clusters. No gráfico da direita, nós podemos notar a qualidade da aquisição, em que cada barra representa a porcentagem de exames com qualidade satisfatória. Os clusters 1 e 3 representaram majoritariamente exames de qualidade satisfatória e o cluster 2, a maioria dos exames não tinha uma qualidade satisfatória. Considerando o caráter de dominância e discordância, a dominância dos clusters 1 e 3 foram da velocidade. Isso significa que, nesses clusters, os exames que foram agrupados nesses grupos tinham valores de velocidade maiores do que de elasticidade. De novo, é uma comparação já padronizada. O cluster 2 envolveu 100% de indivíduos no qual tinham dominância da elasticidade. Porém, quando nós avaliamos a discordância, ou seja, a magnitude dessa diferença, os clusters 1 e 3 tiveram uma discordância baixa. Então, houve uma dominância da velocidade, mas ela foi pouco diferente da elasticidade. Já no cluster 2, que teve dominância da elasticidade, essa diferença foi muito maior. No mundo ideal, idealmente, nós deveríamos ter uma equivalência dessas duas métricas. Com isso, nós identificamos que a dominância da elasticidade pode indicar uma maior instabilidade dessa aquisição. Tendo essa dominância e essa instabilidade, a gente corre o risco de ter uma perda de interpretabilidade. Então, talvez exames que sejam instáveis não devam ser utilizados, não apenas considerada aquela métrica de qualidade, mas uma abordagem maior, avaliando toda essa questão de instabilidade do exame, especialmente em exames que têm uma divergência entre a métrica de qualidade da velocidade versus da elasticidade. Com isso, a gente consegue entender que o resultado da elastografia 2D Shear-Wave não é necessariamente uma interpretação simples e única da biologia que está sendo representada e que depende especialmente da estabilidade da aquisição. E quando se tem uma dominância da elasticidade, isso não necessariamente significa que há uma patologia, mas sim uma instabilidade do exame, podendo levar a conclusões errôneas. Essas são as nossas referências. E muito obrigado. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, Giovanni. Muito bacana. Queria ver se o pessoal tem alguma pergunta para fazer para o Giovanni. Uma rápida pergunta. Eu entendo que a velocidade e a elasticidade medem coisas diferentes. Sendo a rigidez associado à velocidade mais a fibrose e a elasticidade mais a inflamação. E você fez uma subtração de um do outro, e eu não entendi muito bem isso. O que a gente percebe na prática clínica é que muitas vezes essas métricas são usadas de forma intercambiável para a representação da rigidez hepática. Tanto que, se for conferir os guidelines publicados sobre o tema,
existe a recomendação para uma mesma interpretação usando os valores da velocidade e da elasticidade. Existe a regra dos 4, que é uma estratificação que se tem, que na mesma tabela mostra quais são os pontos de corte para os valores de velocidade e de elasticidade. Então, existe uma orientação de que se pode usar esses dois valores de forma intercambiável. Porém, de novo, esses guidelines não colocam qual é a métrica melhor ou qual é a métrica preferível e nem o que fazer se essas métricas são discordantes. Então, explorando esse gap que a gente trouxe essa ideia de análise. Então, na verdade, voltando mais para a pergunta, o motivo de que a gente usou as duas coisas de forma comparáveis é justamente por causa que os guidelines trazem isso. Entendi. Eu acho que essa é uma análise muito rica, né? Assim, durante a análise dos dados, você sentiu falta de algum outro fator a ser avaliado que você acha que possa abrir um leque para outras análises? Aqui, na minha opinião, acho que vale a pena avaliar como fazer essa mesma análise em IMCs diferentes. Aqui nós restringimos ao IMC elevado, porque são pacientes obesos, pré-operatórios, era essa a amostra que nós tínhamos, visto que o caráter do trabalho era em pacientes bariátricos. Eu fico muito curioso em ver como que isso se comportaria em pacientes não obesos, especialmente. Concordo. Perfeito. Giovanni, trabalho ótimo. Infelizmente, o nosso tempo aqui já estourou. Parabéns para você. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Olá, estamos de volta com a SPR TV. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Luna, que é responsável, editor internacional da Radiographics. Doctor, muchas gracias por hablar con nosotros primeramente. Encantado, gracias. Y yo quería saber, por favor, sobre la participación de los radiologistas brasileños en Radiographics, también el programa de desenvolvimiento para la revista. Sí, bueno, realmente la colaboración de Radiographics con la SPR, ya lleva varios años de evolución y lo mejor es que está dando resultados muy fructíferos. Realmente el número de autores brasileños se ha incrementado prácticamente al doble desde que se estableció esta colaboración, que básicamente así ha ido incrementándose, primero con sesiones monográficas sobre las iniciativas internacionales de Radiographics y luego lo que hemos conseguido es también que haya journal clubs en hasta 8 subespecialidades diferentes, donde un paper de Radiographics por autores brasileños, también de otros países que vienen a participar en el Congreso, tienen la oportunidad de presentar su experiencia como autores y discutir su paper en directo. Todo esto está dando números increíbles, no solamente ya en el número de autores brasileños en Radiographics, sino también en el número de panelistas para evaluación de los trabajos y también en otras partes de la revista en posiciones bastante importantes. Es decir, que realmente solo podemos decir que estamos súper felices de poder seguir colaborando con la SPR y que Brasil siga siendo el país con más presencia internacional en Radiographics, lo cual y creciendo, lo cual es un gran caso de éxito para publicarlo y hacérselo participar para que la demás sociedad lo podamos imitar con ella. Muy bueno, muchas gracias. Y también solamente más una pregunta. Aquellos que quieren participar en el futuro, ¿cómo pueden hacer? Bueno, realmente Radiographics tiene muchas avenidas, muchas posibilidades de colaboración internacional. Puedes participar por ejemplo, en la parte de residentes, puedes participar también en la parte de equipo internacional digital y de innovación. Pero bueno, la forma más lógica es presentar un Educational Exhibit a la RSNA, que lo cojan para Radiographics. Ahí tenemos un programa de mentoría para poder ayudar a que los autores
internacionales tengan más posibilidades de que el paper sea aceptado en la revista y a partir de ahí pues el siguiente paso puede ser, por ejemplo, poder presentarlo en este congreso. O sea que, bueno, realmente hay muchas oportunidades, pero lo que tienen que hacer es presentar Educational Exhibit a la RSNA, que el deadline acaba la semana que viene, por cierto, por recordarlo. Muchas gracias, doutor. Muchas gracias. Bem-vindo a JPR 2026. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a SPR TV. Olá, estamos de volta com a SPR TV. Estou aqui com a doutora Ana Cláudia Quintana, que acabou de dar uma palestra emocionante para a gente na abertura. Doutora, dispensa, né, apresentações. Muito obrigada pela sua presença. Queria perguntar, por gentileza, qual a importância de trazer, né, esse tema para a JPR, numa abertura, conversar com radiologistas, né, a doutora que é geriatra e paliativista. Como que é trazer isso, a importância desse tema? Eu penso que a importância está relacionada com o dia a dia deles. O dia a dia, o meu dia a dia como médica, ele tem muito mais valor pela questão humana do que pela minha questão técnica. Então, a minha questão técnica é algo que eu preciso para o meu dia a dia como médica ser mais fluido e eu me sentir mais segura naquilo que eu tenho que tomar decisão sobre o tratamento do paciente, o diagnóstico dele. Mas quando eu falo de conexão humana, quando eu falo de responsabilidade com a minha própria saúde, com a saúde dos meus colegas, né, que foi o que eu provoquei aqui hoje, né, deles estarem atentos a essa questão do legado da sua vida, né, não só da herança, mas a importância que você precisa dar para a parte que torna você insubstituível, né, então... E isso faz com que a vida tenha mais valor para a gente, né? Então, como eu comentei, os médicos morrem muito precocemente, as médicas ainda mais precocemente. E essa responsabilidade não é do governo, não é da instituição, não é do lugar que você trabalha, não é uma responsabilidade da gente com a gente mesmo. Então, fiquei muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade de estar aqui e da escuta tão atenta que as pessoas me deram de presente hoje. Ai, muito obrigada, suas palavras foram excelentes. Eu vou guardar aqui que a doutora falou que o que fica no final são as conexões. É muito importante isso mesmo. Muito obrigada, viu, por tudo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a SPR TV. Olá, estamos de volta com a SPR TV. Eu estou aqui com o Dr. Miguel José Francisco Neto, homenageado nessa abertura da JPR 2026 e patrono SPR. Doutor, eu queria saber, a gente viu que o doutor estava muito emocionado quando foi ao palco, né? Como que foi esse sentimento e agora virar patrono? Então, para nós é motivo de muito orgulho estar aqui com vocês, ser patrono da jornada de 2026, completando 45 anos de jornadas paulistas. Com muito orgulho, a gente deixou uma mensagem de união, em que o tema dessa jornada é unindo pessoas, e nós que trabalhamos com ensino, com alunos, com residentes, a gente espera que isso sirva para que estimule novas gerações a formar pessoas, a fazer pontes, a uma medicina cada vez melhor. Muito obrigada, doutor, parabéns. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a SPR TV.